Você provavelmente já ouviu falar na tal da polilaminina, que recentemente apareceu em diversos jornais do nosso país. Mas bora entender um pouco melhor sobre esse estudo? Para a gente ter uma visão mais crítica sobre o assunto, é necessário entender o que é o método científico, que, de maneira resumida, é o processo no qual os cientistas realizam experimentos e observam seus resultados para comprovar ou refutar uma hipótese. É importante que esses experimentos sejam replicáveis para que outras pessoas que façam o mesmo experimento cheguem num resultado similar ou até mesmo igual. Além disso, outros cientistas precisam validar a pesquisa antes dela ser publicada, o que é chamado de revisão por pares. Na biologia, por não se tratar de uma ciência exata, os experimentos demandam um grupo controle, que na verdade é um grupo de indivíduos que não participa ativamente do experimento ou que recebe um composto placebo apenas como maneira de comparação com o grupo que de fato será observado. Considerando isso tudo, a laminina é uma molécula já conhecida desde a década de 70, imprescindível para a correta formação, ainda na fase fetal, dos neurônios que carregam informações ao longo da medula espinhal, que é protegida pela nossa coluna. O diferencial da pesquisa da Tatiana é que ela diz ter criado uma polilaminina estável, transformando o que era solúvel num arcabouço físico que guiaria a regeneração desses neurônios por toda a medula. É importante comentar que, para que uma tecnologia se torne uma prática médica, ela deve percorrer as fases clínicas. A polilaminina avançou na fase 1, demonstrando segurança e biocompatibilidade, o que significa que ela não causa rejeição no organismo dos pacientes. Mas o gargalo atual reside nas fases 2 e 3, que estão relacionadas à prova de eficácia. Aqui a discussão acadêmica fica acirrada, porque sem os ensaios controlados que comparam a droga a um padrão existente, não se pode afirmar estatisticamente se a melhora funcional é fruto da substância em si ou da plasticidade residual de cada paciente. Por se tratar de uma intervenção neurocirúrgica, o uso de um grupo controle levantaria dilemas éticos sobre submeter pacientes a um risco sem benefício. Mas, na morfofisiologia clínica, a ausência de placebo impede o isolamento de variáveis. A gente não sabe se o benefício vem de fato da polilaminina, ou da descompressão cirúrgica, ou mesmo da reabilitação intensiva. E isso sensibiliza o estudo. Para muitos pesquisadores, essa lacuna impede que a eficácia seja afirmada com rigor estatístico. Existem também outros erros no estudo que chamam a atenção e a gente pode citar, como o fato dele nunca ter sido realmente publicado, já que não passou pela revisão por pares. Ele cita pacientes com lesão em uma vértebra da coluna que não existe e até mesmo diz que acompanhou um paciente por aproximadamente 200 dias, quando na verdade ele havia falecido alguns dias após a aplicação. Tudo isso, somado a uma grande visibilidade e sensacionalismo da mídia, fez com que essa pesquisa, em etapas iniciais, esteja sendo tratada como uma afirmação de cura para muitos que se encontram na situação de lesão medular. No fim das contas, a questão aqui não é fazer ataques pessoais à doutora Tatiana ou afirmar que o composto não funciona. O objetivo é alertar que estamos falando de estudos iniciais. A substância pode até ter passado por testes de segurança, mas ainda não tem sua eficácia comprovada estatisticamente. Ela definitivamente não deve ser vendida como uma cura absoluta neste momento que é inicial. Os desafios da neurobiologia para regenerar o tecido nervoso ainda são bastante complexos. O que a gente precisa tirar de lição desse caso é que o método científico não é um obstáculo burocrático. Ele é a nossa maior ferramenta de proteção. Quando a mídia transforma dados preliminares em sensacionalismo, ela gera uma pressão pública que atropela as regras e vende uma falsa esperança para quem já está numa situação de extrema vulnerabilidade. A ciência leva tempo, replicação. Torcemos para que a cura da lesão medular chegue logo, mas ela precisa chegar baseada em evidências sólidas e não no desespero. E você? O que acha da pesquisa agora que conhece um pouco mais sobre ela?